Olá, muito boa noite para você. A janela partidária termina neste sábado, dia 4 de abril, e é o prazo final para mudanças de partido antes das eleições deste ano. E para falar sobre este momento de mudanças e também sobre a nova configuração partidária, projetando as eleições, o Entrevista Coletiva recebe dois presidentes de partidos importantes. O deputado estadual Cássio Soares, presidente do PSD aqui em Minas, e o deputado federal Newton Cardoso Júnior, que é o presidente do MDB aqui em Minas. Muito boa noite, deputados. Bem-vindos. Boa noite. Muito obrigado, André. Boa noite também, Cássio. Boa noite, André. Uma satisfação poder falar com vocês. Eu recebo também o comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, que vão participar do programa. Muito boa noite. Prazer. Boa noite. Para abrir essa conversa, eu queria saber como é que funciona esse momento na cabeça do líder partidário. Porque, assim, por um lado, é muito interessante ter bons candidatos que vão trazer muitos votos, mas entra também a questão do quociente eleitoral, às vezes dificultando ali a vida de um candidato que está tentando uma reeleição. Enfim, como é que funciona isso no momento dessas negociações aí para eventuais trazer outros deputados, enfim, para o partido dos senhores, né? Quem quiser começar. Bem, primeiro, nós temos que não antecipar tanto o processo eleitoral, mas é claro que precisamos cumprir os prazos que a legislação eleitoral impõe. E a filiação é uma delas, né, com esse prazo do dia 4 de abril. Então, nós temos hoje uma bancada muito representativa, tanto de deputados estaduais quanto de deputados federais do PSD em Minas Gerais. E, primeiro, tentar manter todos numa posição muito confortável para permanecer no partido. E também montar uma chapa que possa representar todos os cantos, todas as regiões de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado continental, de dimensões continentais, e nós temos o objetivo e o planejamento de termos candidatos em todas as regiões. Triângulo Mineiro, Norte de Minas, Campo das Vertentes, Centro-Oeste, Zona da Mata, Sul de Minas. E para isso nós estamos trabalhando e tendo pessoas que se dispõem a praticar essa política alinhada com os anseios da população. Nós estamos passando por uma crise moral muito grande nesse meio político nacional, e termos candidatos que possam representar esse anseio da população é o nosso maior objetivo do PSD. Essa passagem do mês de março e o início do mês de abril é o momento em que os presidentes de partido e, na verdade, todos que pretendem disputar a política tem que escolher em que sigla se filiar. E é um momento, talvez, de grandes tensões por conta da formação dos quadros, das chapas proporcionais, especialmente, assim como as filiações a quem pretende disputar os cargos majoritários de presidente, governador, ao Senado. Mas na formação das chapas proporcionais, a disputa para deputados e deputadas federais é talvez a principal forma de crescimento dos partidos, talvez não, é a única e maior forma de crescimento dos partidos. Então, quanto mais deputados federais no Congresso, maior a força partidária, pensando também nas eleições municipais logo na sequência. Sim. Mas, sem dúvida, a formação das chapas para deputados estaduais e deputadas estaduais também representa a capilaridade do partido por todas as regiões de um estado, como disse muito bem o deputado Cássio Soares, que é um estado de dimensões continentais. Somos aproximadamente do tamanho da França e, portanto, existem várias Minas dentro da mesma Minas e, por isso, precisamos enxergar essa realidade e trazer pessoas que representem todas essas regiões. E é isso que nós fizemos ao longo do mês de março no MDB, com uma oxigenação, uma renovação de quadros políticos muito relevante no nosso partido. Eu queria perguntar para os dois deputados, eles falaram um pouco aí desse momento, da atração de perfis para os partidos. Antigamente era mais fácil a gente identificar um partido, né, o MDB, poderia falar que é um partido de centro, o PSD, que já teve num momento, agora está em outro. Como é que o eleitor ainda tem essa identificação ou a identificação é meramente com a figura do parlamentar, com a figura do candidato? Isso mudou um pouco nos últimos anos? Como é que vocês têm essa percepção? Assim, o eleitor ainda procura um partido, esse partido está mais à direita, esse está mais à esquerda, esse está mais ao centro. Ou não, está cada vez mais centrado na figura do parlamentar, do candidato, no caso. Me permita? Vai lá. Obrigado, deputado Cássio.
Murilo, muito obrigado a você, muito boa noite, aliás, né, a quem está acompanhando a entrevista coletiva. Essa é uma pergunta muito interessante. Nós enxergamos que no Brasil, ao longo dos anos, vivemos uma fase de um pluripartidarismo exacerbado. Cada esquina tinha um partido que era, infelizmente, considerado um partido de aluguel. E os grandes partidos que historicamente se formaram durante os períodos de luta contra a ditadura, durante os períodos, né, de censura política no Brasil, como é o caso do MDB, esses partidos sempre tiveram um programa muito claro, sempre tiveram uma visão daquilo que se quer, né, de defesa da democracia, defesa da liberdade, defesa dos ideais nacionais. E nós temos, nesse ano de 2026, talvez um ápice e, de fato, um reconhecimento da sociedade disso. Mas, diferente do pluripartidarismo que vivemos nos últimos anos, nós estamos caminhando para o enxugamento no Brasil entre partido, ou talvez um partido apenas, representando a direita e talvez mais extrema, um ou dois partidos, no máximo, representando a esquerda também no seu extremo, e no centro, aqueles partidos que não são centrão, partidos que têm uma visão moderada, uma visão de uma democracia clara e de diálogo no Congresso, ficarão no centro com 4, 5 partidos no final desse processo eleitoral, que eu acredito que sairão vitoriosos. E nesse sentido, as pessoas estão escolhendo o partido por esse modelo, mas também pelos quadros que estão filiados neles. Então, nós no MDB, por exemplo, temos a figura do nosso pré-candidato a governador, que é o Gabriel Azevedo, que traz grandes nomes, que traz nomes a partir desse sentimento de seguir o que o Gabriel pensa, mas também por conta do histórico do nosso partido no estado de Minas Gerais e no Brasil. Murilo, Orion, eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que essa divisão direita e esquerda talvez esteja muito aguçada como nunca teve antes. Mas o eleitor médio, o eleitor que requer a boa política, ele quer a sua melhora de vida. Ele quer a política de resultados. Pouco importa se o porte de arma ou não vai significar na melhora de vida daquela população que mora num bairro que não tem acesso a uma saúde pública de qualidade. E isso vale muito mais. Então, eu ainda creio que o eleitor busca não uma questão ideológica de direita e esquerda, principalmente na hora de fazer a sua opção pelo voto, e sim aqueles que representam uma condição mais favorável de poder melhorar a vida daquele cidadão. Hoje nós vivemos problemas como criminalidade, violência, trânsito nas grandes cidades, especialmente acesso à saúde pública que nem sempre é aquela que a população merece. E, enfim, eu acho que ainda nós temos predominantemente a questão das entregas através da ação da administração pública, da gestão pública, como o fator mais relevante para o eleitor poder escolher os seus candidatos. Cássio, eu queria falar sobre um pouco essa engenharia política que você montou, que impactou muito o PSD, transformando ele praticamente nos maiores partidos aqui de Minas Gerais, que antes do início da eleição já tem uma avaliação de 15 deputados aí a serem Assembleia Legislativa, por exemplo, né? Mas eu queria sua avaliação no cenário político aí envolvendo a disputa majoritária, porque o candidato a governador, pré-candidato a governador do PSD, o atual governador Matheus Simões, ele está numa situação que eu vejo que é um dilema com três pré-candidatos presidenciais. Ele tem o pré-candidato Zema, que é do coração, do afeto ali, da padrinho político dele, que veio do Partido Novo. Tem também do próprio partido seu, que é o pré-candidato Ronaldo Caiado. E ainda tem no campo político, que ele gostaria de estar mais aliado, que é o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. Essa divisão tem dificultado esse desempenho dele, até mesmo, porque pode até afetá-lo na campanha eleitoral pela falta de um palanque presidencial competitivo? Orion, o palanque presidencial do governador Matheus será o ex-governador Romeu Zema. Isso está claro, é fato, até pela proximidade e pela relação de confiança e lealdade que os dois nutriram ao longo de uma trajetória política recente, mas virtuosa também e de sucesso. Então, eu não acho que isso seja um problema, né? Desde que o Matheus se filiou ao PSD, essa condição, essa possibilidade foi colocada e compreendida pelo partido.
ainda que o partido tivesse candidatura presidencial posta, como hoje foi colocado o Ronaldo Caiado como um pré-candidato do PSD. O candidato Flávio Bolsonaro é um candidato que navega ali pelo campo de direita, aliás, na extrema-direita, que temos algumas afinidades do campo que o Matheus atua também na política. Mas, sem sombra de dúvida, se nada mudar, o apoio do governador Matheus será ao ex-governador Romeu Zema. Você acha que isso afetou aquela proposta de unir a direita em torno dele? Não, isso ainda está sendo conversado, ainda está sendo dialogado e nada impede também de o Flávio ter um palanque paralelo aqui dos seus candidatos a deputados, do próprio Nicolas, que é um pré-candidato a deputado federal à reeleição muito robusto, e também terão as candidaturas a Senado. Deputado, eu queria perguntar um pouco sobre essa questão do MDB. O senhor falou do perfil do MDB, a gente falou dessa polarização, esquerda e direita. E o MDB, de certa forma, ainda é um partido que tem uma capilaridade, mas menor do que já teve em outros momentos. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Eu acho que vocês pagam um preço de, talvez, o eleitor não identificar o MDB em nenhum desses campos. Isso afeta. E outra questão sobre a eleição aqui em Minas especificamente. O MDB tem um pré-candidato, o Gabriel Azevedo, ex-vereador Gabriel Azevedo, e com esse cenário, os candidatos se colocando, essa candidatura ela vai até o fim, o MDB ainda cogita talvez apoiar algum desses pré-candidatos que estão postos aí até o momento. Obrigado, Murilo. Como eu disse mais cedo, nós passamos um período de pluripartidarismo no Brasil e, portanto, esse período foi talvez o que tenha causado as alterações no tamanho do MDB Brasil afora. Mas eu considero que a essência do nosso partido se preserva em Minas Gerais especialmente e mostra que com a visão de neutralidade que inclusive eu assinei para o partido nacionalmente, evidencia o reconhecimento de que a sociedade não aceita mais a polarização, não aceita mais lado A e lado B, ela quer solução. O deputado Cássio falou muito bem, a gente quer solução para a criminalidade, a gente quer solução para a infraestrutura. E no quesito da escolha do pré-candidato e futuro candidato ao governo do Estado, eu entendo que hoje, de forma coincidente, estão aqui presentes dois partidos que têm, nas pesquisas mais recentes, os menores índices, a princípio. Então, portanto, partimos. O candidato do PSD e o candidato do MDB praticamente empatados tecnicamente na pesquisa, mostrando que há espaço para crescimento político de ambos e especialmente do candidato Gabriel Azevedo, porque eu entendo que, respeitosamente a nosso líder deputado Cássio Soares, a escolha do governador Matheus tem muito mais problema do que apenas a escolha de quem será o candidato majoritário dele. O fato de ter dificuldade de trazer entregas durante o processo eleitoral, porque vimos uma Minas Gerais crescer de forma relevante o seu endividamento, enquanto ele teve a oportunidade de fazer essa virada, e isso foi talvez um dos desafios que o governo Zema enfrentou ao longo dos anos. E, de fato, estamos chegando numa situação em que o Estado continua com a infraestrutura precária, o Estado continua com problemas na criminalidade, ainda que os índices mostrem diferentes situações, mas do ponto de vista das forças de segurança há uma insatisfação crescente. E da mesma forma, nós temos desafios grandes a superar na parte da educação e na parte da saúde. E isso, de fato, evidencia, na minha opinião, a necessidade de uma renovação política no nosso Estado, e por isso temos o nome do Gabriel a oferecer à sociedade para isso. Isso fica claro, Nilton, que vocês estarão em campos opostos, né? Será a oposição ao candidato do governador Romeu Zema, do governo Zema, né? A gestão feita nesse período. Até nós convencê-los. Tá? Nós vamos conversar a vir com a gente, né? E construir Minas Gerais. Essa é a vantagem de estar num partido que está disposto ao diálogo, não existe nenhuma porta fechada, mas de fato existe um posicionamento muito claro do MDB e dos nossos quadros dessa necessidade de fugir da polarização. Nosso candidato não tem dificuldade de dialogar com as ideologias da esquerda e muito menos na direita, mas não serão as ideologias que carregarão a nossa pauta política e a nossa pauta programática para o processo eleitoral.
É um direito de resposta aí, cara? Sobre comentar? Na verdade, não é um direito de resposta, é um comentário. É um complemento. Nós temos hoje um governo que é aprovado, né? O governador Romeu Zema foi reeleito em primeiro turno diante de uma aprovação de uma primeira gestão. A segunda gestão, de acordo com os nossos números, continua tendo uma aprovação alta por parte da população mineira. Os resultados acontecem. É claro que os desafios são muitos e os problemas nunca vão acabar, mas os esforços continuam sendo feitos. O Matheus Simões esteve ao lado, foi o braço direito do governador Zema durante todo o período de mandato dele, tanto o primeiro quanto esse pedaço de segundo mandato, e agora também está se propondo a dar sequência nesse trabalho de resultados para poder melhorar a condição da população mineira, né? Essa é a nossa tônica e é óbvio que vamos dialogar, né? Com o MDB, inclusive, né? Com os demais atores, seja com o senador Cleitinho, seja com o PL e seus representantes. Nós vamos continuar dialogando e tentar trazer para junto desse projeto aqueles atores que queiram, né? Que Minas Gerais continue no bom caminho. Essa eleição, que acaba tendo como a principal, né, a da presidência da República, ela acaba tendo uma questão nacional e o presidente de partido, eu imagino que tem que lidar ali, equilibrar os pratos, né, os interesses dentro do Estado com os interesses da sigla nacional. O senhor falou de neutralidade do MDB em questão nacional. Isso acaba sendo, de certa forma, um facilitador nesse momento de decisões, de mudanças de cadeira, enfim, ou nem tanto, também tem seus desafios? Como é que o senhor vê? Sem dúvida. Eu entendo que é um facilitador porque o deputado Cássio colocou muito bem, já existe um compromisso indiscutível do governador Simões com o ex-governador Zema, a candidatura à presidência. Sim. Nós entendemos que esse movimento é um movimento que vai talvez criar uma disposição do próprio partido com uma candidatura nacional. Uhum. E já imaginou um cenário que, de repente, o candidato do MDB em Minas Gerais ao governo do Estado apoie o candidato a presidente do PSD nacional? Não há fechamento de portas para isso. Sim. Tanto é que a neutralidade nos permite ter esse diálogo, porque nós enxergamos que o que precisa acontecer no Estado de Minas Gerais nesse momento é essa renovação política. Estivemos ao lado do governador Zema na sua reeleição em 2022 e de lá para cá enxergamos a divergência de opiniões, a divergência de rumos que o Estado deveria ter tomado e acabou tomando. E um dos principais fatos que podemos destacar é o Propag, né? As resistências que houveram até que o tema pudesse ser aprovado e acabou sendo conduzido tanto pelo senador Rodrigo Pacheco quanto pelo presidente da Assembleia, Tadeuzinho, que foram os dois protagonistas para que esse tema se tornasse uma realidade e permitisse uma espécie de salvamento do Estado de Minas Gerais com o advento do endividamento cada vez maior. Doutor, o seu partido tem ministérios no governo Lula. Isso não provoca um alinhamento do MDB mineiro também com essa posição de apoiar a reeleição do governo Lula? Absolutamente, absolutamente. A definição de composição de quadros do Ministério é uma definição de governo. É uma escolha de nomes que tem alinhamento programático com o governo Lula e o MDB de Minas Gerais não tem esse alinhamento. Mas também não há impedimento para que se possa fazer esse alinhamento desde que sejam atendidos os interesses de Minas Gerais. Nós precisamos acabar com o histórico recente de ter um governo federal distante do governo de Minas. Isso causou um prejuízo de 20 anos no nosso Estado. É preciso reverter essa realidade. De que forma? Tendo um governo federal alinhado com o governo do Estado, para que nós possamos canalizar, como fazem muito bem os governadores do Nordeste, como fazem muito bem os governadores de outras regiões, especialmente do Norte, conseguindo canalizar recursos do orçamento federal, que é a única fonte para ampliar investimentos no nosso Estado, a par das concessões, mas que requerem também um custo alto para a sociedade, dependendo do modelo escolhido. Mas o orçamento federal é a principal fonte, ou talvez a única, para viabilizar investimentos públicos que melhorem a nossa infraestrutura, a nossa saúde, enfim, que possam promover mais prosperidade para a sociedade mineira.
Agora, Cássio, o PSD nas últimas eleições e nessa também, a projeção de crescimento do partido. Talvez o PSD hoje, que o MDB já foi um dia nessa, né, o partido crescendo para o interior do país também, enfim. Eu queria perguntar se isso não acaba gerando um problema também no momento que se traz tantos perfis diferentes. E aqui eu quero pegar um caso específico que ocorreu essa semana, senador Carlos Viana voltando para o PSD, sendo que o PSD já tem um candidato ao Senado na chapa, Marcelo Aro, que foi acordado aí com Romeu Zema e Matheus Simões, do PP, e estava namorando, vamos dizer, estava negociando com o PL para compor uma outra vaga e de repente atrás o Carlos Viana, que todo mundo sabe que era reeleição, né? Senador que era reeleição. Como é que fecha essa equação? O Marcelo Aro deu uma entrevista aí falando que alguém vai sair chateado dessa história, né? Ele se mostrou bastante incomodado, não ter sido consultado para essa vinda do Viana. Como é que está essa composição? Eu creio que o incômodo do secretário Marcelo não se faz justo porque o Marcelo continua sendo o nosso nome a Senado dentro da chapa do governador Matheus. A chapa que se desenha para isso, né? Isso de maneira alguma. Agora, a questão de consultá-lo, isso é uma questão intracorpore do partido, né? Nós tivemos um acordo, um acerto, e o Viana é um quadro altamente qualificado, né? Demonstrou ao longo desses quase 8 anos de mandato enquanto senador que tem compromisso com Minas Gerais, que enquanto presidente da CPMI do INSS fez um trabalho muito relevante, que entregou um relatório junto com o relator e os demais membros, apontando ali caminhos, né, denúncias, enfim, fizeram um trabalho muito detido e responsável. Então, assim, o Viana vem somar para esse projeto, para esse grupo. O PL, que tem até então um entendimento, ou pelo menos uma conversa inicial de compor a chapa com o indicado a Senado, até agora ele não firmou essa posição de um parceiro e de um aliado. Então, nós vamos continuar o diálogo com o PL e não há problema que lá na frente nós tenhamos uma composição com todos esses atores. Mas só para tentar deixar claro aqui para quem está nos assistindo, mas para essa chapa para o Senado está fechada, então, Aro e Viana, é isso? Depende das conversas com o PL também. Nós vamos seguir a conversa com o PL e lá na frente nós vamos verificar a composição. Nós temos ainda uma vaga de vice do Matheus em aberto. Então, tudo isso é questão de muito diálogo e nós vamos dialogar bastante para que chegamos num bom entendimento. O que tem dito é que essa vaga de vice seria reservada ao Partido Novo, ex-partido de Matheus Simões, que poderá até não gostar muito dessa mudança, dessa colocação que se disse aí, que poderia colocar essa vaga para outro. A vaga é praticamente do governador Romeu Zema, do ex-governador Romeu Zema, que reivindica a condição de forma muito legítima de fazer essa indicação. Isso é fato. Então, nós estamos com um problema bom, que são muitos bons nomes para ocupar esses espaços. Aquele técnico que tem vários craques para escolher. Exatamente, nós vamos chegar no tem sempre alguém satisfeito no banco. Quem fica no banco não fica muito feliz. Tem aquela situação, Cássio, de como são dois candidatos ao Senado, de um ser o mais preferido que o outro? Isso acontece? Eu creio que não. Eu acho que ali também vai a condição de competência, eficiência e trabalho e planejamento de cada qual. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, mas em 2 minutinhos. A gente está de volta, então não saia daí para a sequência do Entrevista Coletiva. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com os presidentes estaduais do MDB, Newton Cardoso Júnior, e do PSD, Cássio Soares, para falar sobre o fechamento da janela partidária e, claro, todos os desdobramentos das eleições que estão se aproximando, as eleições deste ano. Eu queria falar com os senhores um pouco sobre esse fenômeno das redes sociais na política, principalmente no parlamento. A gente vê novas caras e utilizando muito as redes sociais, às vezes até transmissões ao vivo ali durante sessões, enfim. Eu diria que os senhores são políticos mais tradicionais, anteriores a essa nova tendência, digamos assim. Como é que os senhores veem esse momento, também trazer candidatos com esse perfil e que às vezes trazem ali muitos eleitores para suas siglas? Como é que os senhores veem esse momento atual aí? Bem, a rede social ela é muito bem-vinda como um canal de transparência, né? A gente poder levar informação, porque a base sustentável da democracia é a boa informação, né? Sim. Então, desde que a rede social seja utilizada de uma maneira correta, uma maneira honesta, ela é muito bem-vinda.
eu acho que ela não substitui ainda o relacionamento, né? O trato ali. A política tradicional que você mencionou é aquela política que eu pratico desde cedo lá no sul de Minas, em que eu visito os municípios, eu conheço a realidade daquela população, eu sei quais são os principais problemas e tenho certeza que o Nilton da mesma maneira, né? Se me permite chamá-lo assim, Nilton. Então, dessa forma, nós estamos também com uma discussão no Congresso Nacional, que eu não estou lá, mas o Nilton está, que é da questão do voto distrital, né? Que é aquele voto em que aquele representante daquela região vai ser eleito para poder estar próximo da população que ele representa. Então, isso é muito bem-vindo na minha visão, porque o eleitor pode cobrar facilmente daquele candidato que ele escolheu. Ele vai estar perto ali. E, da mesma forma, o representante, o político, o deputado, que foi eleito por aquele distrito, que é uma região em que o Estado vai ser dividido, ele vai também estar perto e com compromisso para aquele distrito. Então, é uma forma que eu encontro e que eu vejo de manutenção da relação de confiança do político com o eleitor. Obrigado, deputado Cássio. Pode chamar do nome que for conveniente, meu amigo, porque eu digo que os nossos eleitores não podem errar o nosso número na eleição. Mas, de qualquer forma, o caminho da rede social é inevitável. Tá. Assim como a TV assumiu o lugar do rádio anos e anos atrás, hoje as redes sociais tendem, de forma convergente, a ser, paralelamente à televisão e o próprio rádio, um dos canais fundamentais de aquisição de conhecimento por parte da sociedade. E na política isso não é diferente, mas eu entendo que nós precisamos diferenciar que a política da rede social não coloca medicamento na farmácia, não asfalta uma rua, não garante um equipamento novo e moderno para um hospital, não garante recursos para a educação. Ela costuma ser utilizada para debater um exagero da ideologia. E, nesse sentido, é preciso diferenciar quem tem o trabalho próximo, não ao eleitor, mas à sociedade, como é o caso do deputado Cássio aqui, de forma muito competente na sua região. E isso requer um equilíbrio entre saber colocar na rede social a comunicação que reflete o seu trabalho, mas eu particularmente acredito muito mais na presença, acredito muito mais na eficácia, no lastro de entregas para a sociedade que podemos fazer através do mandato eletivo. Em resumo, Nilton, desculpe te interromper aí, em resumo, cliques podem virar votos ou não? Cliques podem virar desde que seja o caminho daquele candidato. Não é o caminho que a política tradicional, que a política de entregas faz. Portanto, eu vejo a solução do distrito, da eleição por distrito, ou distritão, como temos discutido ao longo dos últimos 10 anos na Câmara, como uma alternativa possível, mas ainda difícil de se alcançar por conta do voto das minorias no Congresso Nacional. Então, quanto mais convergência partidária tivermos, é possível alcançar uma solução como essa que o deputado Cássio comentou, mas ainda assim a mídia social ela tende a ser algo que vai se acalmar, ou seja, menos votos por cliques. Queria ouvir vocês dois. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, sobre temas que vão pautar as eleições. A gente falou em nível nacional, STF é uma pauta certa, a questão próprio escândalo do INSS provavelmente vai ser uma pauta que vai ser muito abordada, além da própria questão da aprovação do governo da vez. Enfim, em nível estadual, para além da aprovação do governo Zema, que tem, né, um candidato que dá continuidade a esse governo, quais são outras pautas aqui no estado que vocês avaliam que vão fazer aí que o eleitor vai fazer o eleitor mobilizar, que o eleitor está preocupado aqui em nível estadual? Murilo, eu creio que a estabilidade da continuidade da melhora do Estado, né? Assim como eu disse que nós temos hoje um governo aprovado pela população com índices aí acima de 60%, 65%, levar a população às propostas daquilo que ainda falta fazer,
O deputado Miltinho disse mais cedo que ainda precisamos avançar muito em infraestrutura. Realmente, o primeiro mandato do governador Romeu Zema, e olha que no primeiro mandato eu tive divergências grandes, mas nós percebemos que ali, seja pelo estoque da dívida com a União não ter sido paga integralmente, as contas foram colocadas em dia do ponto de vista de pagar salário de funcionários e tudo mais. Houve um rolamento da dívida para frente e depois resolvido com a votação do Propag, mas nós temos a capacidade, a retomada da capacidade de investimento do Estado. As rodovias estaduais precisam dos investimentos e nós temos que mostrar para a população que é possível fazer com a atual realidade do Estado. A retomada da capacidade de aumento salarial para o servidor público, aumento real, assim como foi proposto esse ano pelo governador Matheus. Então, dessa forma, eu creio que a melhora de vida da população, com mais investimentos em saúde, naquilo que chega na ponta para melhorar a vida da pessoa, eu acho que é a grande tônica de Minas Gerais. Investimentos na infraestrutura, como a gente está vendo aí, a linha 2 do metrô em Belo Horizonte, que ainda está engatinhando conforme outras capitais do Brasil. Então, tudo isso vai fazer o eleitor se atentar para poder escolher os seus candidatos. Nilton, permita acrescentar uma questão na sua resposta sobre essa colocação do Murilo, que vai pautar essa eleição, né? Vejo muita unanimidade entre os candidatos para ganhar a opinião pública que vão cuidar da saúde, segurança e educação. Mas tem uma demanda quase que eu diria pré-histórica em Minas Gerais que vai se agravar muito e eu acho que vai incomodar, afetar as populações mais carentes, que é a questão da água, né? Nós temos regiões que não são abastecidas, não tem água tratada, 3 milhões e meio de mineiros não tem água tratada, 10 milhões não tem saneamento básico. E agora o Estado está abrindo mão da sua estatal, a Copasa, e vai entregar isso para a iniciativa privada. Que desempenho nós podemos ter, que palavra podemos levar para as pessoas a respeito da água tratada que elas devem receber, que água também é saúde, saneamento é saúde? Essa, sem dúvida, é uma das principais pautas que o eleitor vai discutir. Você privatizar a Copasa, que é uma empresa de resultados, significa aumento de custo para a população. E trazer esse aumento de custo no momento em que já há uma compressão enorme dos salários frente às despesas das famílias, nós veremos, de fato, uma piora na qualidade de vida da população. Historicamente, nós temos, os governos do MDB foram aqueles que mais garantiram infraestrutura de água para Minas Gerais. A barragem de Irapé, as barragens construídas nos governos Newton Cardoso e Itamar Franco, hoje garantem água para a região metropolitana, garantem água para famílias em diversas regiões do estado. Então, ao privatizar a água em Minas, a água da privada não dá. Os senhores, assim, claro que essas pautas são muito relevantes, mas ainda tendo em vista um cenário de eleição de presidência, os senhores temem que a pauta de costumes acabe roubando a cena, assim? Esse aqui está mais alinhado ao liberalismo, esse é conservador, enfim, isso acabe ofuscando discussões importantes que a gente possa ter? Eu espero que não. Por favor. Eu entendo que o eleitor vai concentrar muito a sua decisão em cima das entregas, em cima do lastro de realizações de quem pedir o seu voto. E, portanto, costumes serão relevantes para os extremos. Aquele eleitor de extrema direita ou de extrema esquerda irá concentrar o foco nas pautas ideológicas, mas no centro. O eleitor médio, o eleitor que vai decidir a eleição, vai procurar quem, de fato, tem capacidade e competência para trazer soluções do dia a dia das famílias mineiras. Eu queria que você falasse um pouco, até para curiosidade do nosso telespectador, porque é fácil a gente identificar uma campanha para governador, até de senador, talvez seja mais fácil. Agora, como se faz uma campanha de deputado? Um candidato, qual que é, e a diferença, tem alguma diferença a campanha de deputado estadual para o candidato a deputado federal? Como é que é esse trabalho? Murilo, eu estou no meu 4º mandato de deputado estadual, passei por 4 eleições e a forma com que E vai para federal agora, vai tentar federal. Vou tentar a vaga de federal na próxima.
E a forma com que eu tenho é de estar perto da população que eu represento. Então, eu praticamente pratico esse voto distrital que a gente estava falando. Eu atuo ali no sul de Minas, sudoeste de Minas, desde o meu início de trajetória política. Então, estar perto desses municípios, visitar escolas públicas, estar perto de postos de saúde, quartéis de polícia, delegacias, conversar com prefeitos, vereadores, entidades de assistência social, a paz, você estar perto, conversar e conhecer a realidade dessas estruturas te subsidia a poder representá-las e buscar soluções. E essa relação próxima nos dá também essa questão de confiabilidade, né? de uma relação próxima e de também buscar os resultados. Então, ao longo do mandato, essa obrigação e o dever que nós temos de devolver à população os resultados dos impostos que pagamos é a forma melhor que tem, a mais próxima. O candidato dos cliques da rede social, por vezes, ele está muito distante. E aí ele lança mão, André, dessa questão ideológica, né? Da pauta de costumes, porque ali você vai mexer no emocional da pessoa. Aí depois a pessoa fala, opa, mas quem é que vai cuidar do remédio na farmácia que não tem ou do problema que está aqui? Não vai achar o deputado ou o candidato dos cliques da rede social que nem lá chega. Então, por isso que eu acredito muito nessa forma presencial, próxima do eleitor, para a gente poder levar uma mensagem de proposta, de método de trabalho e dos resultados que foram apresentados. Só antes de passar a palavra para o deputado Nilton Cardoso. Muito reto final. Tá, só se tem um valor mínimo para se eleger um deputado? Só de curiosidade, se uma média, quando vocês conversam, ó, tem que ter pelo menos, sei lá, 500 mil, enfim. Tem esse valor para se eleger um deputado? Absolutamente. Existem limites da legislação, né, que o Tribunal Superior Eleitoral define, e esses gastos precisam ser respeitados, ou o sujeito pode estar sujeito a cometer um crime eleitoral. Mas eu enxergo que há uma distinção enorme entre as campanhas majoritárias e as proporcionais. O candidato a presidente, o candidato a governador ao Senado, ele depende muito do seu posicionamento, da sua capacidade de aglutinação também, mas com o trabalho que se dá por aquilo que ele se posiciona na TV, por exemplo. Então, o trabalho como os debates que a Band realiza são fundamentais. Já o candidato a deputado federal e estadual, não há muita diferença no perfil de trabalho, mas depende, na minha opinião, de 3 S's. Suor, saliva e sola de sapato. Pessoal, a entrevista coletiva passou muito rápido, então está terminando. Gostaria de agradecer demais aos deputados Cássio Soares, muito obrigado, deputado, também o Nilton Cardoso Júnior, e agradecendo também a Orion Teixeira e Murilo Rocha. Prazer. E claro, a você aí de casa. Ótimo final de semana e até a próxima.